eu vou falar também rapidamente dos resultados da nossa primeira pesquisa. A enquete, na verdade, né, se a gente quiser ser rigoroso, o termo aí é survey em inglês, que é enquete, né? Não é uma pesquisa científica, é apenas mais um levantamento que nós fizemos para ver tanto pessoas mais próximas do QSP, como também o público em geral, estava vendo a Boltai, se conhecia a Boltai, é isso que a gente procurou identificar, e aqui estão os resultados que eu vou mostrar para vocês. Então, esse levantamento foi feito agora em novembro, de 12 a 29 do mês passado. Então, nós tivemos os seguintes dados iniciais gerais sobre os participantes. Tivemos 150 pessoas de quase todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, além de um representante ou de um respondente, né, de Moçambique. Esses participantes ocupam nas empresas cargos de diretor, assessor, auditor, gerente, coordenador, analista, consultores, também tivemos algum, entre outros cargos, né? E esses profissionais atuam em diversos tipos de órgãos públicos e também de empresas privadas e instituições de saúde, por exemplo, né, de variados setores de atividade. Então, a primeira questão colocada é: que metodologias você ou sua organização utiliza para analisar riscos? Então, aqui nós tivemos que as citações mais frequentes, porque era uma questão aberta, então a gente não quantificou isso, mas apenas colocamos aquelas citações mais frequentes em termos de metodologias. Então, a primeira relatada é a análise preliminar de riscos. A segunda citação é a FEMEA, Análise de Modos de Falha e Efeitos, que é bastante utilizada também como, vamos dizer, base para um cadastro de riscos, né, em que você já coloca ali uma série de elementos e, inclusive, avalia, mesmo que qualitativamente ou semi-quantitativamente, cada um dos riscos descritos, né? E a ISO 31000, que eu pus aqui entre aspas, também foi bastante citada, apesar dela, por si só, não ser uma metodologia para analisar riscos, né? Porque é uma norma de diretrizes sobre gestão de riscos em geral, né? Que contempla princípios, estrutura e o processo de gestão de riscos, como também foi mencionado o COSO. O COSO, como vocês sabem, é um outro framework, é uma outra estrutura, tanto para controles internos como para a gestão de riscos. Mas também foi bastante citada como uma metodologia, talvez não especificamente para analisar ele, mas como uma metodologia mesmo mais global, ou não só metodologia, mas como um framework para a gestão de riscos e para controles. Então, a primeira pergunta aqui que nós quantificamos, se o respondente já tinha ouvido falar da metodologia Boltai. Então, dentre as 150 respostas, nós tivemos essas porcentagens que vocês estão vendo aí na tela e a seguinte conclusão: a maioria desses 150 respondentes, deu 87 respostas, ou 58%, ouviu falar da metodologia Boltai. Outros 6%, 9 respostas das 150, informaram que não estão certos de terem ouvido falar sobre a Boltai. Outra questão: qual o seu grau de conhecimento em relação à metodologia Boltai? Então, daqueles que tinham ouvido falar, nós tivemos aí 96 respostas, as porcentagens estão aí, e já já eu vou mostrar para vocês onde vocês já podem, eu vou até colocar aqui no chat o link para vocês já baixarem o PDF que tem esses slides aqui devidamente colocados para vocês baixarem, tá? Então, a nossa segunda conclusão é que a maioria desses respondentes que ouviram falar da metodologia Boltai ainda tem pouco conhecimento sobre a mesma.
A próxima questão era quantas vezes você já utilizou na prática a metodologia Bowtie. Então, aqui nós tivemos 90 respostas, os resultados estão aí, que depois vocês podem acompanhar com mais calma, como eu disse, lá no PDF. E a terceira conclusão, quase a metade dessas 90 respostas, dos que têm algum grau de conhecimento, ainda não aplicou a metodologia Bowtie na prática. Porém, 30% dos que têm algum grau de conhecimento sobre a Bowtie já aplicaram 3 vezes ou mais. Então é um dado interessante, que quem realmente aplica vai utilizá-la provavelmente várias vezes na organização. Outra pergunta, você já participou de algum curso que abordava a metodologia Bowtie? Então, nós temos aí 61% não e 39% sim. Então, daí a nossa conclusão já fica imediata, A maioria dos que tem algum grau de conhecimento, 61%, então não participou de nenhum curso sobre a Bowtie. Essa pergunta também merece um comentário adicional. Qual o seu grau de satisfação com a metodologia Bowtie? Então, temos novamente aqui as 90 respostas, E se a gente agrupar esse lado esquerdo aqui do gráfico, nós vamos ter 16,6%, 15 em 90, do que a gente poderia classificar como insatisfeitos. E esses 2 bloquinhos aqui do meio, eu chamaria de quase indiferentes, mas é uma porcentagem significativa. Então, a gente tentou interpretar o que isso poderia significar. Então, a nossa conclusão 51% dos 90 respondentes que têm algum grau de conhecimento sobre a Bowtie estão insatisfeitos ou são quase indiferentes, que é esse pessoal aqui do bloco do meio que eu comentei, com a metodologia Bowtie. E aí também fica um certo uma conclusão inerente a isso. Isso pode ser devido ao fato de que 61% desses respondentes não participaram de nenhum curso sobre a Bowtie. É tudo na base, porque a Bowtie é muito simples. Então, você lendo um pouquinho, tendo uma ideia dessa relação causa, evento e consequência, ela é muito simples de ser entendida. Mas ou 61% não participou deles não participaram de nenhum curso e 46% ainda não aplicaram na prática. Então, é difícil saber dessa satisfação de uma forma mais precisa. De qualquer forma, está aí a conclusão e o comentário adicional que a gente colocou. Qual o seu grau de interesse em fazer um curso, workshop do QSP sobre a metodologia Bowtie? Então, os percentuais estão aí, com destaque 46% para muito interesse, mas de uma forma geral a gente coloca aqui quase a totalidade dos 150, 148 respostas, tem interesse em fazer um curso sobre a metodologia Bowtie. Que tipo de curso sobre a Bowtie você gostaria de fazer? Presencial, online ou é indiferente? Então, a maioria, porque o indiferente pode ir para qualquer um dos lados, tanto presencial como online. Então, a maioria dos que responderam essa pergunta e tem interesse em fazer um curso aqui do QSP, prefere a modalidade online. Isso a gente ainda vai analisar e oferecer aí em 2020 alguma coisa aí para todos os interessados, talvez tanto online como de forma presencial. Existem vários projetos que estão sendo montados em relação a isso. Qual o seu grau de interesse em ter apoio de um coach, de um instrutor, de um orientador na metodologia Bowtie? Então, estão aí os percentuais. A grande maioria tem interesse em ter apoio desse coach na metodologia Bowtie. E, em relação ao software Bowtie XP,
Se a pessoa gostaria de assistir à demonstração, também a grande maioria, 85%, gostaria de assistir à demonstração, que é o que nós vamos fazer logo na sequência, aqui de uma forma resumida, porque há muitas funcionalidades do software Bowtie. Isso depois nós vamos ter um vídeo mais completo que vamos disponibilizar para vocês. Mas aqui, para efeitos do nosso horário e tudo mais, é um vídeo mais rápido. E já fica também, apesar que essa questão também foi respondida por vocês, e a CGE deve ter enviado já um link e as informações para vocês testarem gratuitamente o software Bowtie XP. Se por acaso vocês não receberam ou por algum motivo não assinalaram essa intenção ao responder a nossa pesquisa, então é só falar conosco que nós acionamos os canais adequados para vocês fazerem um teste do software. Então agora vamos... só mencionar aqui a equipe Bowtie do QSP, o Fernando, o Francesco, a Nara, a Onélia, o Reinaldo e o Rubens estão aqui de início trabalhando nos projetos que a gente vai desenvolver, principalmente a partir de 2020. Também uma parte dessa equipe já foi treinada pela própria CGE, agora em outubro, lá no Rio de Janeiro. Então a gente está bastante afinado aí e acreditando bastante, né, no uso da Bowtie pela sua simplicidade e potencial de benefícios que ela pode trazer para as empresas. Então a gente tem aqui listados, né, uma série de projetos que a gente pretende, vocês estão lendo aí, pretende desenvolver ao longo dos próximos meses.